tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Suelen, eu sou apresentadora do quadro Cases de Sucesso. E hoje eu estou aqui com um empresário que tem tido uma carreira notória. Nós podemos acompanhar pelas redes sociais o tanto de notoriedade e visibilidade que o doutor nutricionista Paulo Vitor tem. Paulo Vitor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Eu estou ótima. Doutor Paulo, muito obrigada por ter me recebido aqui para a gente fazer a nossa entrevista. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa com você. Ai, que ótimo. Doutor Paulo, olha só, para a gente começar, a gente tem percebido que a sua carreira ela é notável, formidável nos últimos anos para cá, né? A gente que acompanha você nas mídias digitais, a gente vê o crescimento. Por que você escolheu nutrição? Antes de te responder essa pergunta, eu queria te agradecer pela oportunidade do reconhecimento, né? É gratificante saber que a minha dedicação pela minha profissão está se tornando notável. Mas antes de eu ser nutricionista, eu já fiz um curso. Eu fiz publicidade, fiz 2 semestres de publicidade, mas você sabe quando você para, reflete assim, nossa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, e desde criança eu sempre fui fascinado pela alimentação e pelos benefícios que os alimentos faz na nossa vida. Isso desde pequeno, antes de ser nutricionista, a gente pensar de fazer alguma faculdade, eu tinha esse cuidado com a alimentação, com a minha família, com a minha mãe principalmente. Então, por isso que eu decidi ser nutricionista. E é muito importante, né, isso que você disse, porque tem pessoas que elas pensam em fazer uma transição de carreira e elas têm medo. Para você não foi um desafio, né? Não, foi realmente, eu precisava passar por aquilo para entender o meu propósito e saber que realmente a minha profissão era outra. Então, se a pessoa sabe que não está satisfeito com aquela profissão, busque realmente o que toca o seu coração. Perfeito, doutor Paulo, adorei a sua colocação. Deixa eu te perguntar uma coisa, olha só. Durante a pandemia, muitos profissionais eles tiveram que se reinventar, né? Então, assim, foi um período muito difícil para muitas pessoas, para as outras, nem tanto. Eu gostaria de saber sobre você, se você teve algum desafio ou quais foram as oportunidades que você encontrou durante esse período. Em relação à pandemia, né, eu tinha acabado literalmente de me formar. Sabe quando você tem vários sonhos na cabeça e tudo vai por água abaixo? Foi isso que aconteceu com a pandemia, né? Eu costumo dizer que eu tinha um sonho que era montar o meu próprio consultório. Dinheiro eu não tinha na época, mas eu tinha um sonho e eu queria ir atrás dele. Atendi até pessoas nas próprias casas delas, no próprio hall do meu prédio, sem um próprio consultório. Mas aí veio a pandemia e acabou com tudo isso. Então, realmente, eu tive que parar, analisar e pensar, nossa, eu preciso me inovar. E foi aí que teve o surgimento das teleconsultas, né? E com isto, eu vi que um dos maiores desafios era ter aquela conexão com a pessoa através de uma câmera de um computador, não esse contato físico que a gente está tendo. Então, esse foi o meu maior desafio e uma das maiores oportunidades para mim foi a maior visibilidade do meu trabalho, né? Tanto a nível Brasil como afora meus pacientes internacionais. Nossa, que ótimo. E é muito interessante, né? Porque é aquele ditado, né? A gente pode fazer de um limão uma limonada. E foi o que você fez, foi perfeito. E total, aproveitei a oportunidade do ter útil e agradável e essa rede se criou. A gente pode falar então que a pandemia para você foi assim mais oportuno do que desafiador. Ao meu trabalho, total oportuno. Agora, doutor Paulo, falando em pandemia, né? Lamentavelmente, nós sabemos que você teve uma perda, né? Uma perda muito importante, né, na sua vida, que foi a sua mãe. Então, eu imagino que durante todo esse processo, né, foi um misto de emoções, né? Porque você estava se descobrindo, você tinha acabado de iniciar um sonho e, de repente, nessa jornada, você passou aí por esse colapso emocional. O que que isso afetou na sua jornada profissional, na sua carreira? Como que foi essa situação para você? Eu agradeço por você lamentar e realmente não foi fácil, não é fácil, nem hoje em dia. Realmente a pessoa que tinha como inspiração, com que realmente acreditava mais em mim do que eu mesmo no meu próprio trabalho, se foi. Então eu precisei realmente me renovar, ressurgir das cinzas, criar forças, que era isso que a palavra da minha mãe, né, era ter uma força e garra. E eu herdei isso dela e quis criar de força toda a minha força maior com o meu trabalho. E foi daí que eu tive vários desafios na minha vida, né? Eu tive que realmente retraçar a minha rota, decidi sair da minha zona de conforto, da minha cidade, lá em Fortaleza, e vir morar em São Paulo, sem nenhum real no bolso,
sem nenhum paciente e dormindo em um sofá de 2 lugares de um amigo meu, com eu desse tamanho com essa perna aqui, dormindo em um sofá de 2 lugares. Então, realmente, eu precisei sair da minha zona de conforto para ter aquele choque mesmo de realidade, criar forças e se dedicar 100% ao meu trabalho. Eu acho que o que torna um profissional como você um case de sucesso é justamente esses percalços, né? Porque se a gente não tiver uma história de superação, de resiliência para compartilhar com as pessoas, a gente não tem a relevância, né, desse título, né, de nem a honraria, de repente, de ser um case de sucesso. E você retrata muito bem isso, eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo se identificou, gerou uma conexão com você. Doutor Paulo, você mencionou que você atendia, né, durante um período você atendeu no prédio, né, no seu prédio, e você também atendia na casa dos seus pacientes. Você não tinha estrutura na época, né. Como que foi isso para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Bom, eu tinha que começar de alguma forma, né? Eu tinha acabado de me formar, então eu teria que criar alguma estratégia e foi essa que eu vi, né? Atendi até meus próprios amigos de formas gratuitas para ter um aprendizado e uma experiência na prática além da faculdade. Cheguei até a ver vídeos no YouTube, cheguei até a ver vídeos na internet de como se comportar em uma consulta. Olha o que eu tinha na cabeça. Mas hoje eu posso afirmar que não adianta nada você ter a melhor roupa, você saber falar de uma maneira perfeita, ser um crânio na sua profissão, se você não gerar o básico. O básico, o que é? É a conexão com aquela pessoa que veio te procurar, né? Você entender a dor dela e sim fazer com que ela consiga melhorar. Certo. Agora falando de projetos futuros, eu sei que além do seu empreendimento, né, aqui no seu consultório como nutricionista, você tem 2 projetos também. Hoje você está com uma empresa de comida saudáveis congeladas, né, para os seus pacientes, e você tem um grupo de emagrecimento também. De onde que surgiu isso? Por que essa inspiração? Conta um pouquinho pra gente. Suelen, eu posso só te fazer uma perguntinha? Pode. Eu posso só tirar o meu blazer porque tá apertado. Pode. Pode. Licença. Ai, eu adorei quando a gente corta. Super apertado. 2000 anos depois. Adorei, adorei, adorei. Pronto, agora pode voltar. Vamos então para a resposta, que todo mundo quer saber aqui. Então, em relação, né, eu vejo a alimentação, ela transforma as vidas das pessoas. Então, eu tinha que impactar as pessoas em transformar a vida delas com a alimentação. A alimentação, ela transforma a vidas das pessoas. E com isto, eu tive a ideia de criar esses 2 projetos, tá? Para impactar mais pessoas através da alimentação. Tanto com as minhas consultas em consultório, como também com a minha empresa de comidas congeladas saudáveis e também com um grupo, né, um programa de emagrecimento online. Eu posso ter a certeza e te dizer de confiança que a alimentação, ela realmente transforma a sua vida. E olha que interessante, eu vi um post, né? Inclusive, nós vamos deixar aqui depois o arroba do doutor para todo mundo segui-lo. Eu vi um post esses dias que você colocou lá, fazendo uma analogia entre a depressão e a alimentação, né? É muito bacana, porque assim, a emoção está totalmente ligada com aquilo que a gente come, né, doutor? Total, a alimentação, ela reflete tanto na nossa saúde mental como também física. Então, ela transforma a gente num todo, não só na parte corpórea, mas principalmente na nossa mente. Doutor Paulo, muito obrigada pela nossa entrevista. Eu adorei. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores eles tiveram vários insights nesse bate-papo riquíssimo. Você é muito inteligente. Desejo muito sucesso para você, para os seus empreendimentos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, agradeço aqui o convite, tanto seu como o da Rede TV, do programa também, e conte comigo. Que bacana, obrigada. Gente, e é isso. Esse foi o nosso quadro. Tenho certeza que vocês amaram a nossa entrevista. Olha só, se inscrevam no canal do YouTube, dá sua curtida lá no nosso vídeo. Vocês estão vendo aí, né, só pessoas, cases de sucesso aqui conosco. E é isso aí. Até o próximo quadro, Case de Sucesso. Tchau, tchau.